Muita coisa aconteceu essa semana, porque o Federal Reserve acabaram de realizar o seu Comitê Federal de Mercado Aberto e as taxas de juros permanecerão as mesmas de 5%, estando assim nos seus máximos históricos nos últimos 22 anos. E o mercado acionário está subindo muito, estabelecendo patamares recordes. Isso foi depois que o Fed sinalizou uma queda na taxa de juros no próximo ano. Isso fez o mercado de ações disparar para um patamar recorde histórico. Mas embora o mercado esteja reagindo positivamente a isso e esteja subindo muito, a grande verdade é que o mercado está completamente separado da economia, porque depende muito de qual lado da economia você está olhando. Porque há coisas que não necessariamente estão melhorando, porque as coisas ainda estão muito caras. Desempregos, a inflação ainda está alta. Porque mesmo com a queda da inflação, se compararmos a inflação antes dos estímulos de impressão de dinheiro, ela ainda assim está muito alta. Porque antes da impressão de dinheiro e antes da pandemia, a inflação estava em 1,23%. Então no vídeo de hoje você vai saber exatamente o que está acontecendo na economia dos Estados Unidos e no mercado de ações. E também o plano do Fed em 2024 para diminuir a inflação para os patamares de 2%. E também como as taxas de juros estão impactando o mercado de ações, o mercado imobiliário, as criptomoedas, frisando principalmente o Bitcoin. Primeiro, vamos começar com o IPC, Índice de Preços do Consumidor, que mede a inflação ou a taxa a qual os preços estão subindo. E o número mais recente oficialmente que o governo informou mostra que a inflação caiu para cerca de 3,1%. Agora lembre-se, esses são dados do mês de novembro. E os dados normalmente sempre estão um mês atrasados do que na realidade são de fato. E a verdade é que hoje os números de inflação nos Estados Unidos são ainda mais baixos, mas não sabemos quais são até 11 de janeiro, como diz no site do BLS Gov. Agora, se você quiser ver os números não oficiais que não são do governo, podemos olhar para algo como o Truflation.com, que está mais ou menos alinhado com os números oficiais do governo. Ele é um site que mede a inflação na frente do governo e eles conseguem um número bem próximo e são muito assertivos. E agora eles dizem que a inflação real está em 2,56%. E a grande questão é que a inflação está caindo do seu pico, quando atingiu 9% em junho de 2022. E isso é muito bom. E a razão pela qual a inflação está caindo é porque os preços da gasolina estão muito mais baixos. Mas algumas coisas ainda estão mais caras, como casas, aluguéis de apartamento, seguros de carro, que aumentaram mais de 19% ano após ano. Agora, acredite ou não, para você alugar um imóvel nos Estados Unidos, é cerca de $1.000 mais barato apenas para alugar um imóvel. E para comprar um imóvel com a taxa de hipoteca de 30 anos, a diferença é praticamente esse valor. Se você alugar um imóvel nos Estados Unidos, você vai pagar uma média de $2.100. E se você comprar um imóvel com a taxa de hipoteca de 30 anos, você pagará um pouco mais em média de $3.300. E uma notícia boa é que esse indicador dos aluguéis ele é cerca de um ano atrasado e na realidade os aluguéis estão muito mais baratos. E a má notícia é que o crescimento dos salários ainda não está acompanhando parte da inflação. 76% dos americanos dizem que a sua renda simplesmente não está acompanhando o ritmo da inflação. 60% dizem que a condição econômica está ruim. E tudo isso é obviamente por causa das taxas de juros. E você pode se perguntar por que colocar em conta o salário dos americanos para medir em parte para onde é que a economia vai? E a resposta é que se os salários são altos, as empresas vão aumentar os preços dos seus produtos e dos seus serviços, pelo motivo que estão pagando muito mais na mão de obra, refletindo que as pessoas vão comprar tudo muito mais caro e isso gera inflação nos preços. E por outro lado, se os salários forem baixos, óbvio que acompanhando assim a inflação, as empresas elas baixam seus preços de produtos e serviços. E é óbvio que o motivo é porque ela paga a mão de obra muito mais barata. E assim o cidadão americano ele vai comprar muito mais barato no supermercado e no seu consumo em geral. E um dos indicadores que mais altera a economia de um país é a inflação. Também as taxas de juros, porque as taxas de juros são responsáveis por muito que acontece no mundo dos investimentos, empresas, setor imobiliário, pelo que acontece na economia como um todo.
e isso reflete no cidadão americano e nas famílias. E aqui fica uma pergunta: quanto tempo as pessoas conseguem manter os seus empregos? A partir de hoje, porque as taxas de juros permanecerão no nível mais alto em 22 anos. Mas os próximos acontecimentos estão dividindo em duas realidades alternativas. É que o Fed está nos dizendo, o mercado está nos dizendo duas coisas diferentes. O Federal Reserve está nos dizendo que acontecerá cortes nas taxas de juros no próximo ano, talvez 3 vezes ou mais. Mas o mercado está nos dizendo que as taxas de juros mais baixas podem chegar a cortes de 5 a 6%. Então, em quem acreditamos? Acreditamos no Fed ou acreditamos no mercado? Em geral, o plano do Fed não é revelar o seu plano real para nós. O trabalho dele é gerenciar as nossas expectativas. Para o cidadão americano, não sair hoje e gastar todo o seu dinheiro, gerando assim mais inflação ainda. E o trabalho do mercado é avaliar-se com precisão hoje sobre aquilo que ele pensa do futuro e o que acontecerá. Agora, a chave para entender e ouvir o que o mercado está nos mostrando é que ele está gritando para todos ouvirem e está se sussurrando para nós. E você tem que entender realmente para onde você deve olhar. Agora, observe bem esse gráfico. Essa é a ferramenta CME, FedWatch, que você mesmo pode utilizar. Não é uma ferramenta oficial, mas mesmo sendo não oficial, ela é muito assertiva. Ela acerta a maioria das vezes e ela mostra que o Fed provavelmente não aumentará suas taxas de juros em janeiro. E sabemos disso porque hoje as taxas de juros são 5,25% a 5,50%. Quando fica 525-550, significa que está em 5,25% a 5,50% e mostra uma chance de mais de 80% que não terá aumento nas taxas de juros e permanecerão exatamente como estão, os mesmos 5,25% a 5,50%. Seguindo em frente no mês de março, poderá ver que em março as chances são altas de que caia, e por volta ali de 0,15%. Isso deverá acontecer também em maio, e novamente em junho, e em julho novamente, em setembro novamente e possivelmente em dezembro. E essas são informações que qualquer um pode obter. E a grande questão é que as taxas de juros provavelmente cairão em algum momento, e elas ficarão entre 3,75% e 4,25%, o que é uma diferença de 1,5% menor do que o que estamos hoje. É claro que ninguém pode prever realmente o que vai acontecer no futuro. Agora, de um lado temos o Fed falando que vai ter cortes nas taxas de juros, e do outro lado temos o mercado que também está dizendo que vai ter muito mais cortes. E também estamos vendo a CME que está dizendo que também vai ter a queda nas taxas de juros, que ela é muito assertiva. Com base nos dados, as taxas de juros ficam em queda entre 3,75% e 4,25%. E se você está tentando prever o futuro no curto prazo, isso é meio que fácil, porque talvez você esteja fazendo uma ou duas suposições. Mas quanto mais longe você tenta prever, essa previsão se baseia em uma suposição, mais uma suposição, mais uma suposição, mais uma suposição. Quanto mais no longo prazo for a previsão, se torna muito mais difícil prever com precisão. Mas como isso não é uma previsão de longo prazo, se torna muito mais fácil, assumindo que pode acontecer como o mercado está prevendo e não como o Fed está prevendo. Porém, são todos na mesma linha da queda da taxa de juros. Porém, o mercado e a ferramenta CME previu uma queda muito mais baixa. Então, se isso acontecer, eles deveriam cortar as taxas de juros entre 1,5%, sendo assim a diferença do que estamos hoje, atualmente, nos Estados Unidos. Mas o mais importante é como os cortes nas taxas de juros afetarão o mundo dos investimentos, o mercado imobiliário, as ações e as criptomoedas. E aqui está, com a queda dos juros, as ações sobem porque as empresas tomam muito mais emprestado, contratando assim muito mais e aumentando a sua produtividade, e tudo isso faz a bolsa de valores subir. Porque tudo isso é muito positivo para as ações e para o mercado de investimentos. E também por outro lado, que não é a queda da taxa de juros, que o mercado assim também pode cair, e
E o motivo é o desemprego, porque as taxas de juros estavam altas pelos estímulos de impressão de dinheiro e tudo isso impactou muito as empresas e as empresas vêm sofrendo. E o desemprego está a ponto de acontecer num volume considerável e isso impacta o mercado de ações. Porque depois dos impactos da inflação pelos estímulos de impressão de dinheiro, as empresas vêm sofrendo e esses impactos eles demoram a acontecer, os efeitos dele mais ou menos num período ali de um ano. Então não é a causa da baixa da taxa de juros, mas é a causa que as empresas já vinham sofrendo por todo esse contexto. Então, se temos um desemprego alto, com certeza o mercado de ações vai ser impactado com isso. E aqui acontece o efeito oposto, porque se está acontecendo o desemprego, as empresas produzem muito menos e afeta assim a sua lucratividade. E temos uma correlação inversa quase que perfeita entre o desemprego e o mercado de ações. Quando o desemprego sobe, o mercado cai. E quando o desemprego cai, o mercado sobe. E agora os dados mostram que haverá desemprego. E sempre que o Fed iniciou o corte do ciclo das taxas de juros, por todos esses contextos que as empresas já vinham passando, é quando as pessoas começam a perder os seus empregos. Se você olhar para o ciclo de cortes das taxas de juros, desde a década de 1950, a primeira queda na taxa de juros acontece em 3 meses, antes de as pessoas começarem a perder os seus empregos. Tem uma média próxima de um ano e também em média o desemprego fica em 7,5%, que é o dobro do que temos hoje. Isso tem sido verdade para todas as recessões e já aconteceu na história dos Estados Unidos. Mas tudo isso acontece porque antes da baixa dos juros, as empresas já estavam sendo impactadas e já vinham sofrendo muito, por meio da causa da inflação e da alta dos juros. E quando acontecem os cortes, é porque normalmente a situação já estava grave e as empresas já vinham segurando seus funcionários no limite, e não a causa específica a baixa dos juros. Mas de toda forma, com a baixa dos juros, inicia-se outro ciclo na economia. As empresas voltam a tomar muito mais emprestado, aumentando assim a sua produtividade e voltando a contratar. E esses são os ciclos que sempre aconteceram na história. O conteúdo é esse, pessoal. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.